Deus, Ele responde às nossas orações. Você e eu precisamos ter essa certeza e essa convicção. Como cristãos, precisamos confiar de que todas as vezes que nós oramos, o nosso Deus vai responder às nossas orações. E lá em João capítulo 14, versículos 13 e 14, a palavra de Deus diz assim: E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Essas são palavras de Jesus, palavras estas liberadas aos seus discípulos, aqueles que caminhavam com ele. Era uma palavra de encorajamento para eles, porque Jesus aqui já começava a anunciar o seu retorno para a casa do Pai. Jesus estava ministrando ao coração deles, dizendo que eles não permitissem que o coração deles ficasse turbado, desanimado, entristecido, mas que eles acreditassem que Jesus estava voltando para o Pai, porque na casa do Pai há muitas moradas. E se não houvesse moradas, ele estaria preparando essas moradas para os seus discípulos, discípulos que somos nós hoje, você e eu. E no meio dessa ministração ao coração deles, Jesus traz uma palavra de encorajamento. E essa palavra de encorajamento era uma palavra que estimulava os seus discípulos a orarem. Talvez seguindo a orientação que posteriormente foi deixada pelo apóstolo Paulo lá em 1 Tessalonicenses 5,17, que diz: orai sem cessar. Esse é o convite para mim e para você, como crentes em Cristo Jesus, para que as nossas orações não cessem, os nossos clamores não cessem, as nossas intercessões, elas não sejam desmotivadas, elas não sejam paralisadas, mas que em todo o tempo estejamos levantando um clamor àquele que responde às nossas orações, ao nosso Deus. E a recomendação de Jesus para eles aqui foi que tudo quanto eles pedissem ao Pai, no nome de Jesus, Jesus ia fazer isso por eles para que o Pai dele pudesse ser glorificado. E se eles pedissem alguma coisa no nome de Jesus, Jesus faria isso por eles. Que a palavra de estímulo e de uma palavra de encorajamento melhor do que essa? O convite para mim e para você é vivermos uma vida de oração. Nós não podemos abrir mão disso. E eu queria compartilhar com você dentro desse texto, destrinchar um pouquinho a respeito desses dois versículos, para trazer um entendimento de como nossas orações podem ser respondidas pelo Senhor. O Deus que nós cremos que vai respondê-las. Mas mostrar um caminho muito excelente dentro desses versículos que vão nos ajudar a entender e compreender melhor o que Jesus estava querendo dizer aqui nesse texto. A primeira expressão que eu queria compartilhar com você para que tivéssemos entendimento aqui dentro desses dois versículos que nós acabamos de ler, é que ainda aí no versículo 13, Jesus disse: e tudo quanto. O que significa? O que Jesus estava querendo dizer? Tudo quanto pedirdes em meu nome. Quando Jesus usa essa expressão tudo quanto, ele está querendo dizer para mim e para você que tudo, em todas as áreas da nossa vida, em qualquer momento que colocarmos diante de Deus, nós vamos ter resposta às nossas orações. Talvez você pode se perguntar assim: eu posso orar quando estou com problemas financeiros? Não só pode, como deve. Eu devo orar quando estou com conflitos familiares? Não só pode, como deve. Eu posso orar quando eu estou com dificuldade de perdoar alguém ou de pedir perdão para alguém? Não só podemos, como devemos orar. Precisamos pedir ao Senhor tudo aquilo que nós temos necessidade. Então, quando Jesus diz tudo quanto, ele está dizendo assim, tudo o que tem a ver com a vida de vocês. Seja fisicamente falando, a oração por uma enfermidade, para uma restauração de saúde, ou algo que tem a ver com as nossas emoções, às vezes feridas, traumas emocionais, problemas da nossa alma que nós não conseguimos tratar ou resolver humanamente falando, mas que se buscarmos ao Senhor, Ele trará a solução para todas essas coisas.
Problemas espirituais também. Às vezes você e eu estamos com dificuldade na nossa caminhada de acessar o Senhor numa leitura bíblica, num tempo de oração, num tempo de adoração. Às vezes alguns estão até com dificuldade para ir a uma reunião do corpo de Cristo, uma reunião da igreja do Senhor, se sentindo desanimados. Talvez algum fato que tenha acontecido e que de alguma maneira tenha mexido com a sua fé, com aquele seu desejo ardente de buscar a presença do Senhor. Todas essas coisas podem ser restauradas. É o tudo quanto que Jesus está falando aqui. Quando Jesus diz tudo quanto, ele está falando a respeito do alcance da oração. A oração alcança todas as áreas da nossa vida. Todas elas. Deus se preocupa com cada detalhe da sua vida. Ele se preocupa com o seu físico, ele se preocupa com o seu emocional, ele se preocupa com o espiritual. Deus quer que você esteja com a sua cabeça boa, com o seu coração bom. Deus quer que o seu físico esteja bom. Deus quer que a sua vida espiritual esteja bem diante dele. Mas para que essas coisas sejam resolvidas, precisamos orar. E as palavras de Jesus aqui são bem claras de que tudo quanto pedirmos ao Senhor, tudo quanto orarmos, tudo quanto suplicarmos, tudo quanto intercedermos, haverá uma resposta da parte de Deus. Então não desanime. Você pode orar por coisas que talvez você considere de menos importância. Será que Deus vai se preocupar com isso? Querido, nós servimos ao Deus que move céus e terra por nossa causa. Nós servimos ao Deus que se preocupa do mínimo ao máximo no que diz respeito à nossa vida, à nossa caminhada, à nossa história. Deus se preocupa com os mínimos detalhes. Então você pode orar pelas coisas pequeninas e pelas coisas grandiosas. Você pode orar pelas coisas que aos teus olhos parecem fáceis de ser solucionadas, assim como você pode orar por aquelas coisas que aos teus olhos são impossíveis de serem resolvidas. Em João, no capítulo 15, no versículo 16, Jesus disse assim: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Você observou que mais uma vez Jesus está dizendo, e agora aqui no capítulo 15, no versículo 16, tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vai conceder a vocês. Então eu quero te encorajar a hoje ainda, agora, colocar diante de Deus aquilo que você julga ou julgou até agora que Deus não se preocupa. Ele se preocupa sim, querido. Ele se preocupa sim. Então coloque aí diante de Deus a sua súplica, o seu clamor, e Deus vai ouvir a sua oração, porque esse é o alcance da oração. A oração alcança todas as áreas da nossa vida. Uma outra expressão que Jesus vai usar aí na sequência do versículo é tudo quanto pedirdes. Talvez alguns estejam se questionando, será que é lícito pedirmos a Deus aquilo que precisamos, que necessitamos, aquilo que almejamos? Claro que é lícito. Você pode pedir a Deus aquilo que estiver no seu coração. É o que Jesus está falando aqui. Agora, como é que nós devemos pedir a Deus? Como que deve ser essa petição? Lá em Mateus, no capítulo 7, nos versículos 7 e 8, a palavra de Deus diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois o que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate ser-lhe-á aberto. Olha como é claro, olha as palavras de Jesus. Ele manda que você e eu façamos a nossa petição. Ele diz: pedi e dar-se-vos-á. Não é pecado pedir. Não há problema nenhum em pedir aquilo que você precisa. O interessante é que a própria Escritura diz que antes que a palavra saia da nossa boca, Deus já sabe qual é a nossa necessidade. Ele conhece o mais íntimo do nosso ser. E aí talvez alguns podem questionar, se Deus conhece a minha necessidade, se Deus sabe o que eu preciso, por que pedir? Ele não vai me abençoar, Ele não vai derramar aquela bênção que eu estou precisando na minha vida? Ele vai fazer.
Nós cremos assim, mas ele não proíbe você e eu de pedirmos. O ato de pedir é uma manifestação da nossa dependência de Deus. É o reconhecimento de que nós precisamos dele, de que nós dependemos dele. Então, fique à vontade para pedir ao Senhor. São as palavras de Jesus Cristo. E uma das condições da oração, ela é exatamente a petição. E como é que eu devo pedir? João capítulo 15, no versículo 7 diz: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Ou eu creio ou eu não creio. Se eu tenho necessidade de alguma coisa, Jesus está dizendo aqui em João 15, versículo 7, que se eu pedir o que eu quiser, Deus vai fazer. Parece fácil, né? Mas tem uma condição. A condição é se permanecerdes em Cristo e em sua palavra. A nossa fidelidade para com o Senhor vai fazer com que o coração de Deus se mova em nossa direção. O fato de Jesus estar dizendo aqui, pedireis o que quiseres e vos será feito, não é para eu sair diante agora de Deus nas minhas orações e pedir um monte de coisa que eu não tenho necessidade. E outra coisa, preciso ter a certeza e a convicção de que esse pedido ele só será atendido se eu permanecer em Cristo e permanecer em sua palavra. É uma das condições para a nossa petição diante de Deus. Uma outra condição está em 1 João, no capítulo 5, no versículo 14, que diz assim: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. A outra condição para ter a sua petição atendida é pedir segundo a vontade de Deus. E aí é uma necessidade de um mergulho mais profundo. Você e eu precisamos saber qual é a vontade de Deus. Você sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida? Ela tem a ver com a necessidade da sua petição. Nós, para termos as nossas orações respondidas, a nossa petição respondida, precisamos orar segundo a vontade de Deus. E para isso eu preciso antes orar e perguntar para Deus qual é a vontade dele para a minha vida. Ou se aquilo que eu vou pedir, que eu vou suplicar a Ele, é a vontade dele para a minha vida. Às vezes nos enganamos, nos deixamos levar pelas nossas emoções, pelos nossos sentimentos, e começamos a pedir para Deus algumas coisas, ou muitas coisas, que não estão de acordo com a vontade dele para as nossas vidas. Essa oração não será respondida, de forma alguma. Mas se aquilo que você e eu orarmos e suplicarmos a Deus, fizermos a Ele essa petição, estiver de acordo com a sua vontade, creia, querido, Deus, no tempo oportuno, no seu kairós, na hora certa, vai atender a nossa súplica. Uma outra condição para a nossa petição está lá em 1 João, no capítulo 3, no versículo 22, que diz assim: e aquilo que pedimos, dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. A outra condição para termos a nossa petição atendida através da nossa oração é guardar os mandamentos de Deus e fazer a sua vontade. Se você e eu guardamos no nosso coração a palavra do Senhor e a colocamos em prática, honrando Deus dessa maneira, tenha plena certeza, Deus tem prazer em responder às nossas orações. Agora, conhecer a palavra e não colocar ela em prática é desagradar ao Senhor. É desagradar a Deus. Por isso eu queria estimular você em meio às suas petições, fazer a vontade de Deus. Essa é uma das condições para ter a resposta das nossas orações. Uma outra frase que Jesus usa é que tudo quanto pedirdes em meu nome. As nossas orações, as nossas petições, para serem respondidas, elas precisam ser feitas em nome de Jesus.
Ele diz em João, no capítulo 14, aí no versículo 14, se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. É no nome de Jesus que nós fazemos as nossas orações. É no nome dele que nos apresentamos diante do Pai e fazemos as nossas súplicas. É com o nome dele que nós fazemos o pedido que nós estamos precisando. Todas as vezes que você e eu acessarmos o coração de Deus através das nossas orações, usando o nome do Filho dele, tenha plena certeza que as nossas orações elas serão respondidas. Porque usar o nome de Jesus é fazer uso de um solo fértil no momento da nossa oração. Um solo fértil é usar o nome de Jesus para fazer germinar aquela semente da intercessão e do clamor que nós estamos levantando diante de Deus. É um solo preparado para a resposta de oração. É o nome de Jesus. Então faça o seu clamor, faça a sua oração conforme Jesus nos orientou, que é usando o seu nome. É ter ele como um aval para o nosso pedido e para a nossa súplica para que tenhamos respostas às nossas orações. Orar no nome de Jesus tem a ver com a autoridade que ele nos deu. O fato de você e eu fazermos as nossas orações no nome dele é porque ele nos autorizou a fazer isso. Orar no nome de Jesus é orar em unidade com ele. Quando você e eu oramos ao Pai em um nome de Jesus, diante do Pai é como se você e Jesus, eu e Jesus fôssemos um só. A oração em nome de Jesus é chegar diante de Deus e pedir que Deus nos conceda aquilo que ele concederia para o seu Filho Jesus. Você consegue entender isso? Quando nos apresentamos diante dele, nós vamos à sua presença como o Filho se coloca diante dele. Então, orar em nome de Jesus é orar com a autoridade que ele nos confere. E é orar também em unidade com ele. Uma outra frase que Jesus usa nos versículos que nós lemos é: tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, isso farei. Essa é a certeza da resposta das nossas orações. Jesus prometeu que tudo quanto pedirmos ao Pai no nome dele, ele faria. Mateus capítulo 7, versículo 8, eu quero repetir porque já lemos esse versículo, que diz assim: pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Então, se você pede, creia que você vai receber. Se você busca, creia que você vai encontrar. E se você bate, creia que vai se abrir para você. Deus vai responder às nossas orações porque Jesus prometeu que ele faria isso. Em Efésios capítulo 3, no versículo 20, Paulo escreveu assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. É Jesus. Ele está pronto a fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos. Quando você e eu suplicamos por uma coisa, por uma medida de algo que estamos precisando, creia, Jesus faz infinitamente mais, além daquilo que estamos pedindo ou pensamos. Ele é poderoso para fazer todas essas coisas. Então, a certeza da resposta da oração está nas próprias palavras de Jesus, que ele disse que faria. Então, creia verdadeiramente que todas as vezes que nós orarmos, nós teremos resposta das nossas orações, porque o Senhor Jesus prometeu. E no versículo 14, Jesus fala: a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Esse é o maior propósito da oração. O propósito de fazer o Pai ser glorificado no Filho, de honrar a Deus, de manifestar a sua glória, de exaltá-lo acima de qualquer coisa, está muito além das nossas petições pessoais. Está muito além do desejo de queremos receber alguma coisa da sua parte. É fato que Deus quer nos abençoar.
É fato que Deus não nos proíbe de pedirmos a Ele aquilo que estamos precisando. E de acordo com aquelas condições aqui apresentadas, de buscar fazer a sua vontade, de estar firmado em Jesus, de crer na sua palavra, nos seus mandamentos, de ter o nosso coração verdadeiramente sincero e guardado diante do Senhor. Acima de tudo isso, querido, está a glória de Deus. Se a nossa súplica, a nossa oração não envolver o Deus ser glorificado, ela perdeu completamente o sentido. Se nós orarmos a Deus apenas para satisfazer as nossas necessidades pessoais, a nossa oração perde completamente o sentido. Todas as vezes que você e eu orarmos, ou pedirmos, ou suplicarmos a Deus pela resolução de alguma questão, por uma provisão, por um suprimento da parte de Deus, e essa glória não for transferida para Ele, e o nome de Deus não estiver sendo honrado e glorificado, a nossa oração perde completamente o sentido. E corremos talvez o risco de não termos as nossas orações atendidas. O segredo é que a nossa oração precisa ter o propósito maior, que é glorificar, exaltar, bendizer, honrar, exaltar, magnificar o nome do Senhor. E sabe como isso vai ser manifesto? Quando nós recebermos a resposta das nossas orações, nós rendermos graças ao Senhor, exaltarmos o seu nome, reconhecermos que não foi por nossos méritos que chegamos, que alcançamos, que conquistamos, que vencemos, que prevalecemos. Mas é porque o Senhor foi conosco. Foi porque Deus decidiu nos abençoar. Foi porque Deus se moveu em nosso favor. E eu queria liberar essa palavra sobre a sua vida hoje. Peça ao Senhor aquilo que você está precisando. Peça de acordo com as instruções que Jesus nos deu, cumprindo a vontade de Deus, obedecendo aos seus mandamentos, estando firmado nele, inabalável na fé. Peça ao Senhor crendo que Ele vai fazer aquilo que nós estamos suplicando, mas que acima de tudo, Deus possa ser glorificado através do seu Filho Jesus. E que nós, em gratidão ao que Deus tem feito, como resposta às nossas orações, possamos honrá-lo, oferecer a Ele a nossa gratidão e testemunhar para todas as pessoas que o objetivo que alcançamos através da oração só foi possível porque Deus agiu em nosso favor. Eu não sei aí quais são as lutas ou as adversidades que você tem passado, não conheço as tuas necessidades, mas Deus conhece. E Ele está pronto a responder o teu clamor. Então não desista, não desanime, não retroceda, não volte atrás, permaneça firme nas suas orações, não saia do seu lugar de intercessão. Volte para o seu secreto, vá para a torre de vigia e continue orando incessantemente, porque a qualquer momento a resposta da sua oração pode chegar. A bênção do Senhor pode ser manifesta sobre a sua vida. Essa é a nossa palavra de estímulo, de ânimo, de encorajamento para você, dizendo: Deus responde às nossas orações. Que Deus possa abençoá-lo grandiosamente em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém.